estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 20. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, olhem lá. Para hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho, não esqueçam dos nossos combinados. Então, tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Então, acompanhe comigo. Na aula anterior nós aprendemos sobre como as paisagens das cidades se transformam. Nós vimos, que tem agentes naturais, tem as ações naturais e as ações humanas, para que essa transformação ocorra. Então vamos verificar quais são as ações naturais que nós vimos. Então nós vimos que o terremoto é uma ação natural. Eu trouxe para vocês, a imagem da cidade de Porto Príncipe, no Haiti, que em 2012 passou por um terremoto, certo? E aí também a gente viu que o furacão, a neve, a erupção vulcânica, a ação do vento, São todas essas as ações naturais que transformam a paisagem. Nós também jogamos um bingo, Vocês estão lembrados? O que mais que nós vimos? Que não é só as ações, da natureza. As cidades também podem ser modificadas pela ação dos seres humanos. E eu trouxe a história, um pedacinho da história do Gibi Curitibinha para que a gente fosse entendendo um pouco mais sobre isso. Nós também vimos, algumas imagens, como a da Rua 15 de Novembro, na década de 1950, mais fotos antigas da Rua 15 de Novembro e uma imagem da Rua 15 de Novembro atual. Nós também fizemos algumas atividades, estão lembrados? A atividade 1, o que mudou na paisagem? Conversamos sobre a mudança que ocorreu no Parque Barigui, de 1952 até chegar em 2020. E nós conversamos, Pensamos o que mudou, o que continua igual, por que houve essa mudança. E eu lancei um desafio para vocês. Estão lembrados? Que era para desembaralhar as letras, e descobrir qual o nome do parque mais frequentado pelos curitibanos. E a gente viu que é o Parque Barigui. Nós também conversamos, que as ações humanas, como a construção de casas, ruas, pontes, indústrias, tudo isso modifica a paisagem, certo, crianças? E hoje, na aula 20, nós vamos conversar sobre a qualidade ambiental, em específico, a água. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a data de hoje, colocar o tema da nossa aula e eu já volto.
Tudo certo, crianças? Então, na aula anterior, nós conversamos sobre as transformações das paisagens, né, nas cidades. E vimos como essas mudanças naturais são realizadas, né, pela ação da natureza e pela ação do ser humano, né, de acordo com as suas necessidades. Mas, às vezes, essas mudanças realizadas pelos seres humanos para o seu bem-estar, terminam por prejudicar os elementos naturais como meio em que vivemos. Então eu convido vocês a observarem aqui comigo o globo terrestre. O que nós podemos observar no globo terrestre, crianças? Nós podemos ver que nós temos aqui uma vasta porção de cor azul, certo? Outra porção nós temos aqui nas cores verde, nas cores laranja, né? Nas cores mais pro tom de vermelho, até um amarelo. Outras um tom branco, né? Então, agora eu quero que vocês pensem aí, analisando, olhando o globo terrestre, né? O que será que a gente consegue perceber? Será que nós temos mais porções de terra ou de água no globo terrestre? Eu vou dar um tempinho para que vocês anotem no caderno de vocês o que vocês acham.
Certinho aí, crianças? Vocês anotaram? Antes de eu dar a resposta para vocês, né? Vamos ver um vídeo. O vídeo é da Ana, né? Da Agência Nacional das Águas. Faça a sua parte, use bem a água. 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, mas cerca de 97% dessa água é salgada, imprópria para consumo. Só 3% é doce. Se toda a água do mundo coubesse uma garrafa de 1 litro, a água doce seria apenas 30 ml, pouco mais que metade de um cafezinho. E nem toda ela está disponível. 2/3 da água doce está congelada nos polos ou em geleiras. E apenas 1/3 forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. E aí, crianças, vocês descobriram? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Olhem lá, né? No vídeo, nós pudemos ver que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Então, se você respondeu que no globo terrestre temos a maior porção de água, você respondeu corretamente, né? Que 70% da superfície terrestre é formada por água. Olhem agora o gráfico que a professora Fran trouxe para vocês, né? Nós vimos que a maior parte da superfície terrestre é formada por água. Mas será água doce ou salgada? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Olhem o que o gráfico está nos dizendo, né? 97% do planeta, né, da superfície terrestre é formada por água salgada. Nós podemos beber essa água, crianças? Não, né? E também nós vimos no vídeo e o gráfico mostra para nós que 3% da água na superfície terrestre é água doce. Mas desses 3%, 1% só é a água que nós podemos beber, né? Que nós podemos consumir. Isso é pouco ou é muito? É pouco, né, crianças? Então vejam aqui, né, o nosso próximo slide. Onde encontramos a água na natureza? Então, nós encontramos nos oceanos, nas geleiras, na chuva, nos rios, nos lagos, né? Certo? E vocês lembram que algum tempo atrás, né, em algumas aulas atrás, nós conversamos sobre a importância dos rios? Nós vimos, né, que os rios são muito importantes para a pesca, para a navegação, para o funcionamento de hidrelétrica, para a irrigação de plantações e muito mais coisas, né? Agora, crianças, eu trago para vocês um outro vídeo que vocês já até podem ter visto, né, sobre esse assunto, né, que é o ciclo da água, né? Nós sabemos que a água está em constante movimento na Terra e na atmosfera. Vamos assistir o vídeo? O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo.
Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Muito interessante esse vídeo, né? Esse vídeo também foi produzido pela ANA, pela Agência Nacional da Água, vocês viram? Então vamos acompanhar, né, e relembrar algumas partes do vídeo nos nossos próximos slides. Então, olhem lá. No vídeo é explicado como acontece todo esse processo de aquecimento da água pelo Sol, da evaporação da água, da formação das nuvens e do retorno da água para a superfície terrestre, né? Para os mares, para os rios e lagos. Vejam que na imagem diz lá evaporação. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação. Outra imagem que eu trago para vocês aqui é a água da infiltração, que a água continua escoando só lá dentro, alimentando os lençóis freáticos. Então a água que cai em forma de chuva penetra no solo e alimenta as raízes das plantas, ajudando no seu crescimento. Também alimenta os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, crianças, é como se fosse um reservatório, né, de água subterrâneo, certo? Continuando, vejam que agora nós temos o escoamento superficial. Ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações. O que será que é isso, crianças? Escoamento superficial. Então é quando a chuva cai nas cidades ou em lugares com pouca capacidade de absorver a água por causa, por exemplo, das calçadas, das ruas asfaltadas, certo? E assim a água termina escorrendo pela superfície e causa, né, as enxurradas, as enchentes, certo? Continuando a nossa próxima imagem, né? Mas essa água que escoa também alimenta os rios, os córregos e os ribeirões existentes nas cidades ou perto delas, né? Olhem o que a imagem diz, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. E a nossa última imagem, né? E assim descobrimos que esse ciclo sempre se repete, alimentado pela energia do Sol. Tudo certinho aí, crianças? Então agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Aonde você mora? Quando chove, a água infiltra no solo ou escorre pela superfície? E explique. Então vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão.
Certo, crianças? Vocês conseguiram responder essa questão? Então, muito bem, vamos em frente. E agora, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a água e os seus problemas ambientais, sobre a poluição das águas doces e a poluição das águas salgadas. Certo, crianças? Vocês sabiam que a água que não é absorvida pelo solo escorre na superfície pode causar sérios problemas ambientais? Pois é ela que pode causar inundações, enchentes, levar resíduos para os rios e poluí-los. E esses problemas são causados pelos seres humanos e pelas atividades que são praticadas. Vamos ver algumas imagens, né, para conhecer alguns desses problemas. Olhem a nossa primeira imagem. Aqui nós temos o exemplo da poluição dos oceanos, mares e rios por resíduos. Esses resíduos são jogados e depois, com o movimento das águas, são trazidos até as praias e até as margens dos rios. Olhem a nossa próxima imagem, né? Aqui nós temos uma imagem que retrata a poluição das águas por resíduos que deveriam ter como destino a reciclagem ou a reutilização, como nós já vimos em aulas anteriores, até mesmo no ano passado, né? Que em diversas cidades brasileiras existe a coleta seletiva dos resíduos, onde embalagens e outros resíduos são coletados e enviados para locais corretos de reciclagem. Ou seja, nós não precisamos jogar embalagens nos rios nem nos mares, não é mesmo? Então, observem aqui na sequência, né? Segundo informações coletadas pelo IBGE, as principais fontes de poluição das águas são o esgoto doméstico, contaminação por agrotóxicos, efluentes líquidos industriais. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, olhem o primeiro que eu trago para vocês. Esgoto doméstico, né? O esgoto doméstico é formado por rejeito residencial que utiliza a água como os que escorrem pelos ralos, pias e vasos sanitários. Se despejados em rios e mares, sem nenhum tipo de tratamento, causam a poluição das águas. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe, né, sobre o esgoto doméstico. E agora, crianças, eu trago para vocês dois mapas, né? Municípios com esgotamento sanitário por porcentagem de 2000, né? O primeiro de 2000 e o segundo de 2017. Esses mapas são do IBGE, né? Com informações sobre o esgotamento sanitário. Mas o que é esgotamento sanitário? É um conjunto de instalações, obras e serviços para que a coleta, o transporte e o tratamento de disposição final no esgoto possam ser proporcionados de forma adequada à comunidade. Então, vejam no primeiro mapa, eu destaquei a região sul para vocês. Vocês perceberam isso? Então, no primeiro mapa, a gente tem um tom de vermelho, né? E nós tínhamos 38,9% de esgotamento sanitário. Em 2017, isso aumentou ou isso diminuiu? Aumentou. Esse aumento é muito bom, né? Que as políticas públicas estão aí investindo nessa questão, né, do descarte correto do esgotamento sanitário. Em 2017, nós tivemos um aumento para 44,6%. E vejam, né, ali um pedacinho do marrom, que a professora também destacou ali para vocês, né, que é da região sudeste. Nós temos de 81% a 100%. Se considerar a região do sudeste inteira, né, nós temos 96,5% de esgotamento sanitário. Muito bem, continuando, agora nós vamos conversar, né, sobre a contaminação por agrotóxicos. Então, o que são, né, esses agrotóxicos? O que é essa contaminação?
produtos químicos utilizados nas atividades agrícolas, como os agrotóxicos, são transportados pela água da chuva até os cursos de água. Isso polui e causa a morte de diversos seres vivos, como peixes e plantas aquáticos. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês. Vejam, vocês conseguem perceber que ao fundo a gente tem ali uma máquina, né, fazendo o seu serviço, né, colocando agrotóxicos na sua lavoura. E vejam que próximo tem o quê? Um rio. Aonde será que vai parar, né, esses agrotóxicos? Continuando, crianças, nós vamos conversar sobre efluentes líquidos industriais, que são materiais compostos por água e resíduos químicos usados nos processos industriais. Se despejados na natureza sem nenhum tipo de tratamento, poluem os rios e podem causar a morte de plantas e animais. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Outro tipo de poluição, crianças, é a maré negra, que é o nome dado ao derramamento de petróleo e seus derivados em mares e oceanos. Esse tipo de poluição geralmente é causado por acidentes em plataformas de extração de petróleo e por vazamentos em navios. Vejam a imagem. E agora, crianças, nós vamos para a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Eu fiz um quadro para vocês, né? Vocês podem representar esse quadro no caderno de vocês. E aí vocês vão descrever ações humanas que ajudam a preservar a qualidade da água e ações humanas que prejudicam a qualidade da água. Então, eu vou dar um tempinho, né, para vocês copiarem e responderem essa atividade no caderno de vocês.
Nós vimos, né, crianças, que muitas atitudes podem preservar a água, né, como o descarte correto, né, dos nossos resíduos, certo? E olhem o que eu trouxe para vocês. A poluição da água causada pela ação indevida dos seres humanos pode gerar impactos sobre a fauna e a flora e provocar a escassez desse recurso natural. E agora, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes de eu se despedir de vocês, vamos revisar o que nós vimos na aula hoje? Então, hoje nós aprendemos, né, sobre algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, esgotos, efluentes industriais, marés negras e etc. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.